Da aula eu estarei gravando. Então, pessoal, ao final da aula eu estarei registrando a frequência de vocês, né? Temos a presença do professor Eduardo, temos 42 pessoas e vamos iniciar. Eu agora compartilho aqui a tela para vocês, a janela das questões. Vocês estão vendo aí? Está aparecendo para vocês? Sim, professor. Muito bem. Então, são 5 questões e elas abordam aí cálculo estequiométrico, estequiometria. Temos aqui a primeira questão, no qual diz o seguinte: o ácido fosfórico usado em refrigerantes do tipo cola é possível causador da osteoporose, pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então, a gente tem que ter muita atenção para as questões, né? Questão de vestibular principalmente, porque quando se trata de cálculo estequiométrico, geralmente essas questões não vêm balanceadas, né? Então, a gente tem aqui o fosfato de cálcio, que é essa substância, reagindo com o ácido sulfúrico, que é esta segunda, formando o ácido fosfórico, né, contido nos refrigerantes, e o sulfato de cálcio. Pergunta é, partindo-se de 62 gramas de fosfato de cálcio e utilizando-se quantidade suficiente de ácido sulfúrico, qual em gramas a massa aproximada de H3PO4 obtida? Então, nós temos aqui as massas molares, né, em gramas por mol, de cada um dos elementos presentes aí na substância. Então, inicialmente, nós temos sempre que fazer o balanceamento, né? Primeiro passo de cálculo estequiométrico é fazer balanceamento. Então, nós vamos observar o método de balanceamento, método da tentativa, que utiliza essa seguinte ordem, né? Metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. E vamos perceber a presença do cálcio, que é o metal. Do lado dos reagentes nós temos 3. E para igualar do lado dos produtos, temos que colocar o coeficiente aqui, 3. 3 cálcios, 3 cálcios. Aqui dentro do parênteses, nós temos o ametal fósforo. Tem 2 fósforos, né? O que está fora multiplica por tudo que está dentro. 2 fósforos do lado dos reagentes e do lado dos produtos nós temos apenas 1. Então, para igualar, eu coloco 2. 2 fósforos, 2 fósforos. Agora vamos para o enxofre, né? O enxofre do lado dos produtos aparece 3 vezes, ó, 3CaSO4, e do lado dos reagentes aparece uma vez. Então, para igualar, eu coloco 3 aqui, 3. E aí a gente vai para o hidrogênio, né? Do lado dos reagentes temos 6, né? 3 vezes 2. Do lado dos produtos nós temos 6 também. 2 vezes 3, 6. E oxigênios, nós temos 8 aqui, ó. 2 vezes 8. E 3 vezes 4 dá 12. Então, total de 20. Para cá, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Também 20. Então, a equação está balanceada. Qual é o próximo passo agora, professor? Bem, nós observamos que estamos relacionando massa dessa substância, né, para formar a massa do ácido fosfórico. Então, através do balanceamento, nós temos o seguinte, ó, é 1 mol de Ca3PO4,2 para formarmos 2H3PO4, certo? Então, qual é a massa molar disso daqui? E aí, por isso que a gente tem esses dados, ó. A massa do cálcio é 40, então vai ficar 40. Observe que aparece 3 vezes, 40 vezes 3, mais a massa do fósforo, que é 31, mais oxigênio 16, só que ele aparece 4 vezes. Tudo isso deve ser multiplicado por 2. E a massa do ácido fosfórico. Perceba que nós temos 2 mols de H3PO4. Então, vai ficar 2 vezes. Aí, dentro do parênteses, vamos calcular a massa dele, né? Hidrogênio é 1, aparece 3 vezes. Mais o fósforo, que é 31, mais o oxigênio, que é 16 vezes 4, né? Já que ele aparece 4 vezes. 40 vezes 3, 120, mais. Aqui a gente vai obter 64, né? 31
mais 64, fechou, vezes 2. E aí, já colocando aqui a massa do outro, né? 3 mais 16 vezes 4, 64. Então, vou colocar 31 mais 64. Qualquer coisa aí que vocês tiverem dúvida, pessoal, podem falar, tá? Repetindo, 120 mais 31 mais 64, mais 5, 9, né? 95. Tudo isso multiplicado por 2. E aí, o outro lado, a gente vai ter 2 vezes 34 mais 64 dá 98. 95 vezes 2, 180, 190. Então, vamos ter 120 mais 190, né, para formar 16 a 1, 18, 196. Certo? Então, aqui vai ser 310 gramas, tá? Para formar 196 gramas. Observe, né? Então, no final, nós temos o seguinte, ó. São 310 gramas do fosfato de cálcio para formar 196 gramas do ácido fosfórico, né? Observando o balanceamento. Eu vou inserir uma nova folha aqui, ó, para que a gente possa concluir. Então, vamos de novo. 310 gramas de Ca3PO42 para formar 196 gramas de H3PO4. Observe que a massa que ele está te dando do fosfato de cálcio é 62. Então, você vai lá, 62 gramas de fosfato de cálcio para formar um valor de X, né, para o H3PO4. Vou mudar de cor aqui a caneta, para que a gente possa destacar. Vou colocar aqui esse azul. Então, observem que daqui para cá está reduzindo, né, está diminuindo. Então, isso significa que estamos dividindo. Dividindo por quanto? Sempre que você estiver nessa situação, você vai dividir o maior pelo menor. Aí você pode pegar uma calculadora, né? Você está em casa, na prova do vestibular não tem isso. 310 dividido por 62, e vai obter o valor de 5. Deu 5. Então, daqui para cá, você também vai dividir pelo mesmo valor, pelo mesmo 5. 196 dividido por 5 vai dar igual, x vai ser igual a 39,2 gramas, tá? Esta é a resposta. Então, como o item correto aqui, né, ele quer saber da massa aproximada, então, o item correto para a questão é o item C. Ok, gente? O João Pedro tinha pedido para repetir, professor aí. Pronto. Galerinha, quando eu estiver apresentando aqui, se quiserem que eu repita, que eu fale alguma coisa, vocês podem pedir pelo áudio mesmo, porque eu não estou acompanhando o chat no momento da resolução, tá? Só o João Pedro, né? Beleza, João Pedro. Então, vou estar repetindo aqui, eu vou dar uma limpada na tela. Essa é a questão mais chatinha de se resolver, porque a gente tem que calcular as duas massas, tá? Observe na leitura, né? É o ácido fosfórico, usado no refrigerante do tipo cobre, possível causador da osteoporose, pode ser formado a partir da equação não balanceada. Então, tenho que ter atenção para o balanceamento sempre, né? As questões vestibulares, Enem, eu tenho que ver se está tudo balanceadinho. Observe a equação. Partindo-se de 62 gramas do fosfato de cálcio, que é essa substância aqui, e usando quantidade suficiente de ácido sulfúrico, que é esta outra, qual em gramas a massa aproximada de ácido fosfórico obtida? E aí você tem as massas molares aqui de cada um dos elementos presentes nessa reação, tá? Então, o que a gente vai fazer? O primeiro passo é o balanceamento, né? Temos que igualar para respeitar a lei de Lavoisier, lei da conservação da matéria.
a gente utiliza o método macho, né? Que é metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nessa sequência, você balanceia. Primeiro, o metal. Quem é o metal é o cálcio, né? Temos apenas um metal. Temos 3 cálcios aqui, e aqui a gente tinha um. E aí colocamos um 3 aqui para igualar. 3 cálcios, 3 cálcios. Depois balanceamos o fósforo. Temos 2, ó, que está fora do parênteses, multiplica tudo que está dentro, né? 2 fósforos. E do lado dos produtos nós tínhamos um. Então colocamos 2 aqui também para ficar igual. 2 fósforos, 2 fósforos. E aí a gente vai para onde agora? Vamos para carbono. Não tem carbono. Depois é para onde? Para hidrogênio. Do lado dos reagentes, tínhamos 2 aqui. Do lado dos produtos nós tínhamos 6, ó. 3 vezes 2, 6. Então, para igualar, você multiplica aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E por fim, oxigênio. Temos 8 aqui, mais 12, ó, 3 vezes 4, 8, né? Desculpa, 3 vezes 4 dá 12. Aí você soma, 12 mais 8 dá 20. Então, desse lado tem que dar 20 também. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12. 8 mais 12, 20. Então, balanceamos. Então, o segundo passo aqui é calcular as massas molares. Qual que é a massa molar dessa substância? Né? Percebam que é 1 mol dessa substância para formar 2 do H3PO4. Tá vendo? 2 mols. Então, eu calculei aqui a massa de 1 mol, né? Chegando a 310. Então, estou deduzindo. 310 gramas dessa substância vai formar quanto de H3PO4? Só um de H3PO4 dá 98, mas tem 2 mols, né? Então, eu vou multiplicar. 2 vezes 98, que dá 196. E a partir daí, eu faço uma regra de 3 ou faço por proporções, né? São 310 gramas de fosfato de cálcio para produzir 196 gramas de ácido fosfórico. Então, para 62, que é o que a questão pede, eu vou precisar de quanto? De X. Aí eu vou fazer assim, ó, de 310 para 62, eu estou fazendo uma redução. Significa que eu estou dividindo. Dividindo por quanto? Você faz a divisão, né, do maior pelo menor. 310 por 62 dá 5. E aí, do outro lado, você também vai dividir por 5. 196 dividido por 5 dá 39,2, que é o item correto da questão, né? Pergunta aí qual é a massa aproximada de ácido fosfórico obtida. 39,2, mais próximo que é 39. Ok, John? Sim, valeu. Valeu, meu filho. Agora a gente chega na questão de número 2, que pergunta o seguinte, né? Para a equação química não balanceada, observe novamente que está falando sobre não balanceado, né? Equação. A massa de carbonato de sódio, que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico, é. Então, observe que nós temos que relacionar a massa do carbonato de sódio com o número de mols de ácido clorídrico. Número de mol, certo? E aqui a gente tem as massas molares, tá? Então, o que a gente faz nessa questão? Inicialmente, sempre o balanceamento pelo método macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. É o metal primeiro, né? Metal daqui é o sódio. 2 sódios do lado dos reagentes e um dos produtos. Então, você coloca um 2 e um aqui, ó. 2 sódios, 2 sódios. E a gente vai para metal. Quem é metal aqui? O cloro. Um cloro do lado dos reagentes e 2 no produto. Então, para balancear, vai ficar 2 aqui do lado dos reagentes. Carbono, nós temos um do lado dos reagentes e um do lado dos produtos. Hidrogênio, 2 do lado dos reagentes, 2 do lado dos 3 do lado dos reagentes, 2 aqui mais um, 3 do lado dos produtos. Aí pergunta, né, qual é a massa do carbonato de sódio que reage completamente com 0,25 mols de ácido clorídrico. Então, nós temos o seguinte, ó, é 1 mol de Na2CO3 reagindo com 2, ó, 2 HCl, 2 mols de HCl. E o que eu vou fazer, professor? Olha, nós temos que calcular a massa molar do carbonato aqui, né? Ó.
Quanto que é essa massa? Então, essa massa vai formar 2 mols. Vamos calcular aqui. Qual é a massa do sódio? Massa do sódio, 23. Então, vai ser 23, só que ele aparece 2 vezes. Vezes 2, mais a massa do carbono, que é 12, né? Mais a massa do oxigênio, que é 16, só que ele aparece 3 vezes. Isso para formar 2 mol de HCl, né? Aí você calcula. 23 vezes 2, 46, mais 12, mais 16 vezes 3, dá 48. Tudo isso para 2 mol de HCl. Aí você faz, né? 12 mais 48 dá 60, 46 mais 60, para 2 mol de HCl. Aqui a gente vai ter 6, 106. Então, vai ser 106 gramas para formar 2 mol de HCl. Pronto, a gente já chegou praticamente na resposta, né? Está perguntando qual que é a massa do carbonato para reagir com 0,25. Então, você relaciona 106 para 2 e um valor de X para 0,25. Se você observar, eu vou colocar aqui mais um slide, mais uma folha em branco, para a gente possa concluir a questão. Cento e seis gramas para 2 mol e um número X de gramas para 0,25. É o mesmo raciocínio, né? Da questão anterior. Daqui para cá, estamos dividindo por quanto? Você divide, né? 2 por 0,25 dá 8. Então, estou dividindo por 8. E o que você faz aqui? Você também divide por 8. X vai ser igual. Aí você tem 106 dividido por 8, que dá o valor de 13,25 gramas de Na2CO3, carbonato de sódio. Então, o item correto para essa questão, meus queridos e minhas queridas, é o item C. Dúvidas na questão? Professor, eu não entendi muito bem. Qual parte, João Vitor? Não entendi muito bem a questão mesmo. Vamos ler, né? Para que a gente possa responder, a gente tem que ler. Leia a questão para mim, por favor. A massa de carbonato e de sódio que reage completamente com 0,25 mol de ácido clorídrico é... Bom, você entendeu a leitura, né? Qual que é a massa do carbonato? Vou destacar aqui de vermelho. Vou colocar aqui de vermelho. A massa do carbonato de sódio. Está aqui a fórmula do carbonato. Na2CO3, que reage com 0,25. Então, perceba que nós estamos relacionando massa com o número de mol de HCl. Para que eu possa responder a questão, inicialmente eu tenho que fazer o balanceamento, né? Quanto dessa substância vai reagir com essa questão de número de mols, né? E aí você balanceia. Primeiro o metal, ó, tem 2 sódios aqui do lado dos reagentes. Eu coloco um 2 aqui para igualar, ó, 2 NaCl, 2 vezes 1 dá 2. E a metal, nós temos 2 cloros do lado dos produtos, né? Ó, 2 vezes 1 dá 2. E coloca o 2 aqui do lado dos reagentes, ó, no HCl, para balancear. 2 cloros, 2 cloros. Aí vai para o carbono, não temos um carbono aqui, ó, um aqui e um aqui, já está balanceado. Hidrogênios, 2 do lado dos reagentes e 2 aqui do lado dos produtos. E oxigênios, ó, temos 3 aqui, ó, e aqui a gente tem 2 do CO2, né, e 1 do H2O. Então, aqui a gente vai ter 3 também. Então, está balanceado. Então, o que eu estou fazendo agora?
Primeiro eu tenho que ver qual que é a massa dessa substância. Observe, eu tenho 1 mol de Na2CO3. Então, qual é a massa desse mol? Eu faço todo o cálculo aqui, ó. Sódio é 23, então eu tenho que multiplicar 23 vezes 2. Mais o carbono, é 12. O oxigênio é 16, só que ele aparece 3 vezes, ó, que é isso aqui. E eu já tenho aqui o número de mols, né, do HCl. Então, vou levar esse 2 aqui até o final da questão. Calculando a massa molar do Na2CO3, eu vou obter 106 gramas. Observe, de novo, a questão. Qual é a massa de carbonato de sódio que reage completamente com 0,25 mols? Então, estou relacionando 106 gramas para formar 2 mols do HCl. Lembre-se que isso aqui é sempre o número de mols. Ó. 2 mols de HCl. E o valor X de massa para 0,25 mol. E aí, lá do outro lado, lá no final, eu tenho 106 para 2 e X para 0,25. Observe que de 2 para 0,25 eu estou dividindo por 8. Então, do outro lado eu também vou dividir por 8. 106 dividido por 8, 13,25 gramas de Na2CO3. Resolvendo aqui, né, marcando o item correto, o item C. Beleza? Beleza, professor. Obrigado. De nada, meu chapa. Todo mundo entendeu, gente? Não quero que vocês fiquem com dúvida, tá? Entendi. Nós temos até 11h30, apenas 5 questões, dá para fazer tranquilamente aqui e repetir para que vocês possam compreender direitinho, tudo bem? Certo. Beleza. Dando prosseguimento nas questões, nós temos essa questão que fala o seguinte: nas usinas siderúrgicas, a obtenção de ferro metálico a partir da hematita envolve a seguinte reação, de novo, não balanceada. Aqui é a hematita, tá? CO, monóxido de carbono, forma o ferro, e o dióxido de carbono, que é esse daqui. Percebe-se dessa reação que o CO2 é liberado para a atmosfera, podendo ter um impacto ambiental grave relacionado com o efeito estufa. A pergunta é simplesmente essa: qual o número de moléculas de CO2 liberadas na atmosfera quando, observe, 1 mol de óxido de ferro 3, que é essa substância aqui, é consumida na reação. E a gente tem aqui a constante de Avogadro, né? Que é o número de partículas, de moléculas, de átomos, de qualquer coisa que seja, de 1 mol de dada substância, de dada qualquer coisa, né? Então, como é que a gente vai fazer? De novo, o primeiro passo é o balanceamento. Observem que nós temos alguns elementos, né? O ferro, que é metal, 2 no lado dos reagentes. Temos que igualar no lado dos produtos. 2 ferros, 2 ferros. Aqui nós temos um carbono. Beleza. E oxigênio nós temos 3 aqui, mais 1, 4. E aqui a gente tem 2. Se colocarmos 2 aqui, ficamos com 4. E se eu colocar um 2 aqui, eu vou aumentar o número de carbonos, né? Do lado dos produtos. A gente tem que procurar aqui um número para multiplicar aqui e dar um valor, como é que eu vou chamar aqui? Um mínimo múltiplo, né? Comum entre 2 e 3. Então, o mínimo múltiplo comum desses dois é o 6, tá? Então, para que dê 6 aqui, quantidade de oxigênios, eu tenho que multiplicar tudo isso por 3. 3 vezes 2, 6. E aqui eu vou ter 6 também. Como assim, professor? Se eu só tenho um CO? Mas você tem mais 3 oxigênios do Fe2O3. Então, vai ficar 3 mais 3, 6. Aqui, 3 vezes 2, 6. Então, a equação está balanceada. Então, observem que nós temos 1 mol de Fe2O3, formando quantos mols de CO2? Percebam que são 3. 3 mols
de CO2. Então, parte da questão já está respondida. Só que nós sabemos o seguinte, ó, 1 mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23, qualquer coisa, né? Nesse caso vai ser moléculas. E nós temos quantos mols de CO2? 3. Então, você tem que fazer assim. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Aí você resolve. 3 vezes 6 dá 18. Repete isso aqui. Vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Perceba que nós estamos relacionando aqui, agora, o número de mols de uma substância com o número de moléculas de outra. E por isso que a gente utiliza a constante de Avogadro, tá? Nessa questão. Alguma dúvida, pessoal? Ô, Fabiano, Oi, o número final aí, eu esqueci o nome. Avogadro? 18 vezes 10 elevado a 23. Qual o nome disso mesmo, hein? Pronto. Isso aqui, Rian, isso aqui é o número de moléculas que a questão pede, né? Observe. Qual é o número de moléculas de CO2? Eu estou pedindo moléculas, não mols, tá? Então, por Sim, isso que eu sim. fiz o balanceamento. Ó. Perceba que na equação você tem 1 mol de Fe2O3, formando quanto de CO2? 3. Por isso que a gente tem que balancear primeiro, né? Então, 1 mol de cada substância tem essa quantidade de moléculas. Então, quantos mols de CO2 a gente teve a partir de 1 mol de ferro, que a questão nos dá 3? E aí, por isso que eu multiplico. Ó, 3 vezes a constante de Avogadro, né? CTE de Avogadro. E aí, 3 vezes 6, 18. Eu estou repetindo aqui o 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Tranquilo? Sim, é porque eu queria saber, o nome da matéria que tem esses números vezes 10, tá ligado? É porque eu não sei explicar agora. Ah, isso aqui é potenciação de base 10, né? Científica? É, Notação notação científica. científica, isso. Inclusive, nas nossas primeiras aulas, eu fiz uma recapitulação, uma revisão disso daqui, porque eu vi que vocês iam utilizar, né? Você Aham. lembra ou não participou? Participei. É porque eu queria saber, Bom, em relação à notação científica, o primeiro número não tem que ser maior que 1 menor que 10? Ou tanto pronto, não faz? tem problema, né? É porque depende da questão. Se você observar aqui, nós temos a questão correta, né? O item correto, que é 18 vezes 10 elevado a 23. Vai depender Ah, do tá, que tá, pegar tá, da tá. questão. Mas, professor, não apareceu isso aí, não. Apareceu diferente. Cadê a tela aqui? Pronto, apareceu foi outra coisa, né? Então, como é que eu poderia escrever esse 1,8 com um número menor, né? Deslocamento de vírgula para a esquerda, né? O que, que vai acontecer com o expoente? Aumenta uma casa. Então, ficaria 1,8 vezes 10 elevado a 24. Aumenta 1 no expoente. Se você movimentar para a direita, você diminui do expoente. Mas a questão aqui está te dando o item correto, né? Poderia ter, por exemplo, 1,8 vezes 10 elevado a 24, ou poderia ter 1,2 vezes 10 elevado a 24, né? Tudo isso está correto, tá, pessoal? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Beleza, valeu, cara. Próxima questão. Ferro metálico em contato com o gás oxigênio. Observe que nós vamos ter que interpretar a questão. Durante alguns meses sofre oxidação, chegando a um tipo de ferrugem denominado óxido férrico. Está aqui, ó. Que é a mesma substância lá reagindo para a formação do ferro metálico, né? Quantos mols de ferro metálico são oxidados por 134,6 litros de gás oxigênio, medido nas condições normais de temperatura e pressão? Então, o primeiro passo aqui é montar a equação. Ferro metálico, mais o gás oxigênio, O2, formando aqui o sólido, né? O óxido de ferro, né?
quantos mols de ferro metálico são oxidados por 134,4 litros de gás oxigênio. Então, inicialmente, eu tenho que fazer o balanceamento. Ó. Percebam, dois ferros do lado dos produtos e um do lado dos reagentes. Então, para igualar, nós colocamos dois aqui, dois ferros, dois ferros. Observem que nós temos outra situação de número par e número ímpar aqui. Então, temos que procurar um denominador comum aqui. Então, para igualar, eu vou colocar um 3 aqui, ó. 3 vezes 2, 6. E aqui eu vou colocar um 2 também. 2 vezes 3, 6. Mas o ferro vai ficar desbalanceado. Ele vai ficar 4, ó. 2 vezes 2, 4. E aqui eu tenho 2. Aqui é só ajustar, né? Pronto. Coloco um 4 aqui. Morreu Maria Preá. Então, observe. Temos 4 mols de ferro, tá? Para reagir com quanto de O2? Para reagir com 3 mols de O2. Eu tenho que lembrar o seguinte, né? O volume molar, né, nas condições normais de temperatura, pressão e ambiente, com as condições normais de pressão e temperatura, é 22,4 litros por mol. Ou seja, para cada mol do gás, nós temos 22,4 litros. Então, falando assim, nós temos 4 mols de ferro para 3 vezes o volume molar, que é 22,4 litros. Então, aqui nós vamos ter 4 ferro para a 12, a 1, 6, coloca logo a vírgula aqui, 7, 3 vezes 2 dá 6. Então, 4 mols de ferro para 67,2 litros de O2. E aí, no final, aqui você faz a regrinha de 3. Né? Você vai colocar um número X de ferro para o volume que a questão te dá. Que é quanto? 134,4 litros de O2. Observem que daqui para cá estamos aumentando. Se está aumentando, nós estamos multiplicando. Por quanto? Divida o maior pelo menor. 134,4 dividido por 67,2. E isso dá igual a 2. 2. Então, daqui para cá, você também vai multiplicar pelo mesmo fator, que é 2. Então, o valor de x vai ser igual a quanto? 4 vezes 2 dá igual a 8. 8 o quê? 8 mols, que é o que a questão nos pede, né? Olha lá, 8 mols, né? Lembrando que esse aqui não existe mais, tá? Eu falo só 8 mol. Beleza? Ok, gente? Ok. Ok, professor. Deu para entender. Essas questões aqui eu não passei para vocês, mas eu vou disponibilizar e vocês vão fazer depois sozinhos, tá? Para estudar para a prova. Aqui a gente tem a última questão. Considere a reação do zinco metálico com o ácido clorídrico, né, HCl, e essa reaçãozinha aqui, a questão pede, né, faça o balanceamento da referida reação. E o item B, sabendo que 73 gramas de ácido clorídrico reage completamente, calcule o número de mols de cloreto de zinco formado. Então, a gente está misturando aqui, ó, mols com massa. Mas o item inicial, o item A, temos que fazer o balanceamento, né? Zn mais HCl, formando ZnCl2 mais o H2. Isso aqui é a reação de um metal com um ácido, né? Um zinco. Vamos para o metal. Um cloro, e aqui tem 2. Ah, professor, tem que balancear. Então, você coloca 2 aqui. 2 cloros. E hidrogênio já vai estar balanceado. 2 hidrogênios. Então, o item A é isso daí. O item B
é você calcular qual é a massa, qual é o número de mols de cloreto de zinco formados. Observe o seguinte, ó, temos 2 mols de HCl. Então, quanto que vai ser a massa desses 2 mols? Então, você faz o cálculo. 2 vezes. Aí você abre aqui, 1 mais 35,5. Para formar quantos mols de ZnCl? 1. 1 mol de ZnCl2. Aí você vai obter aqui 2 vezes 36,5, tá? Para 1 mol de ZnCl2. Isso daqui vezes 2 dá 73 gramas para 1 mol. Se você observar, já está respondido, né? 73 gramas de ácido clorídrico reage completamente, calcule o número de mols de cloreto de zinco formado. Então, vai ser 73 gramas para formar 1 mol de cloreto de zinco. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Muito bem. Sim, professor. No geral, você vai sempre balancear as equações, né? Tem sempre os passos. Qual é o primeiro passo? Balancear a equação. Segundo passo, você vai estar relacionando, né? O que você está trabalhando, o que a questão te pede. Número de mols, volume molar, massa, número de moléculas de átomos, de íons. Então, você tem que estar fazendo sempre essa relação, né? Calcula as massas, calcula o número de mols, mas o passo inicial é sempre o balanceamento, tá? Tranquilo, pessoal? Sim. Beleza. Pois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui a frequência agora, tá? Não saiam. A aula foi essa. Terminando de gravar agora, eu vou disponibilizar no YouTube para que vocês possam tirar a dúvida, as dúvidas de vocês. Vou colocar o material lá no Classroom. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo, né, mandando aí os questionamentos. Eu vou encerrar a gravação e nós vamos agora fazer a frequência.